A graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando às impiedades e às concupiscências mundanas, vivamos ainda neste presente século, sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo para purificar um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Este texto bíblico de Tito, capítulo 2, versículos 11 a 13, resume muito bem o assunto que estamos tratando nesse trimestre, porque ele fala do início da nossa jornada por meio da graça de Deus que se manifestou para salvar-nos. Fala também da nossa santificação, esse processo que tem começo, meio e fim, e também conclui com a nossa bem-aventurada esperança. E falando em bem-aventurada esperança, este é o assunto que nós vamos tratar nessa lição de hoje. E você é meu convidado para estudar comigo. A paz do Senhor, eu sou o pastor Ciro Zibordi. Seja muito bem-vindo a mais este vídeo, você que já conhece o meu canal. Você que está conhecendo o meu canal, seja bem-vindo ao meu canal. Eu já vou lhe pedir, por gentileza, que curta esse vídeo, compartilhe se você gostar, inscreva-se no meu canal, isso é muito importante, para você assistir também mais vídeos. Aqui há várias playlists com vários assuntos. São mais de 600 vídeos, boa parte deles escatológicos, porque você sabe que eu gosto muito de escatologia. Há mais de 30 anos eu estudo essa matéria. E a lição de hoje, aliás, é uma lição escatológica, a bendita esperança, a marca do cristão. Lição de número 12, do dia 23 de junho de 2024. Você também é convidado a ser membro do meu canal, porque os membros têm acesso a todo o nosso acervo de estudos. São esboços, são estudos pormenorizados que você poderá adquirir. Temos também lives semanais, quase sempre, às vezes não tenho podido, mas quase toda semana nós temos tido lives e estamos estudando no momento o livro de Apocalipse. E cada videoaula, para quem é membro, é acompanhada de um estudo que é um verdadeiro capítulo com uma exposição de perícopes, 40 perícopes que nós selecionamos para estudar. Muito bem. Vamos então à leitura do nosso texto bíblico áureo, o texto áureo, que é um texto bíblico, que já citei aqui, mas vamos repetir, lendo agora, Tito capítulo 2, versículo 13, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. E a verdade prática, a esperança cristã é a âncora, é um versículo bíblico de Hebreus que fala isso, não é? O autor, então, toma emprestado o próprio texto bíblico para salientar que a esperança cristã é a âncora que mantém a alma do crente firme diante dos dissabores em nossa jornada de fé. Temos enfrentado realmente dificuldades ao longo da nossa caminhada, mas o importante é manter firme essa âncora, que é a nossa esperança, que está firmada no Senhor Jesus, que, aliás, habita em nós. A Bíblia diz, e vamos retomar esse versículo ao longo dessa exposição, Cristo em vós, esperança da glória. Aqui está, então, mais uma lição, estamos caminhando para o fim. Logo, logo teremos um outro comentário bíblico do próximo trimestre, mas não podemos deixar de concluir este. A próxima lição, inclusive, é sobre o céu. E esta de hoje ainda temos muito a falar sobre o céu, já tivemos uma lição, mas a conclusiva é a aula em que vamos retomar e falar outros pormenores sobre o céu. É a próxima aula. Hoje o assunto é a nossa bendita esperança, a marca do cristão. Pois bem, a nossa bendita esperança é também, claro, uma viva esperança. A vida do cristão autêntico, que está trilhando, evidentemente, esse caminho estreito, atribulado, como vimos quando estudamos sobre Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14, nós vemos que Jesus disse, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso
o caminho que conduz à perdição, e são muitos que entram por ele, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e são poucos que entram por ele. Nós vimos que estreito, ali, caminho estreito, no grego significa caminho atribulado. É um caminho de lutas, é um caminho de dificuldades, é um caminho de provações, perseguições, mas o cristão que verdadeiramente está trilhando este caminho, ele sabe que esse caminho também é marcado pela esperança, que está firmada em Deus, conforme 1 Pedro, capítulo 1, versículo 21, e isso desde o nosso novo nascimento. A palavra de Deus mostra que desde o novo nascimento, nós, claro, estamos experimentando dificuldades, porque a santificação é um processo. Você sabe que processo, de acordo com o direito, esse nome significa que é algo que tem começo, meio e fim. Se é um processo, tem um começo, tem o desenvolvimento e tem a conclusão. O processo tem que ter uma conclusão, né? Embora nós vejamos, às vezes, alguns casos em que o processo parece que se estende por muito tempo, mas tem que haver uma conclusão, tem que haver um desfecho. E no caso da santificação, haverá um desfecho, haverá uma conclusão, que é a parte que o autor chama de o estágio, né? Vimos na semana passada o estágio perfectivo, ou o aspecto perfectivo da nossa santificação no futuro. No passado ela é posicional, no presente ela é progressiva e no futuro ela será perfectiva, porque haveremos de ser glorificados. Então, nós sempre somos otimistas, sempre estamos buscando uma vida melhor aqui na Terra para nós e para os nossos entes queridos, para os nossos amigos, mas mesmo em meio às provações, sabemos que o melhor para nós está reservado para o futuro, quando seremos glorificados naquele grande dia. A Bíblia diz que o que é mortal se revestirá da imortalidade. O que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade. E Paulo também falou que as aflições desse tempo presente não são para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Esse texto, Romanos 8 e 18, abre, inclusive, a perícope, o texto bíblico básico desta lição, a nossa leitura bíblica em classe, que está em Romanos capítulo 8, versículos 18 a 25. E eu passarei agora a fazer uma abordagem rápida desse texto. Eu tenho gostado, pelo menos nesse trimestre, de maneira especial, de fazer primeiro essa abordagem do texto. Talvez no trimestre seguinte eu não precise adotar isso, porque o trimestre seguinte ele é baseado no texto propriamente, as próprias divisões das lições serão baseadas no texto, então talvez eu evite fazer essa longa explicação, às vezes longa, às vezes não muito longa, mas eu sempre faço uma explicação do texto bíblico, a perícope, né? E no caso de hoje é Romanos 8, 18 a 25. Começa com esse versículo, as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada, mas tem outros aspectos, porque Paulo aqui trata da bem-aventurada esperança do cristão, a qual consiste na certeza de que o Senhor Jesus aparecerá nas nuvens a qualquer momento, porque o arrebatamento é iminente. Muita gente ainda não entendeu o que é iminência, mas nós temos explicado aqui, modéstia à parte, bem, não é? Se você quiser entender, é só você dar uma olhada na nossa perícope, ou melhor, na nossa playlist, né? Arrebatamento, você vai ver lá o porquê é importante, o porquê de você estudar e o motivo e a razão pela qual é importantíssimo você entender o que é a iminência, a doutrina da iminência. Jesus pode chegar a qualquer momento para livrar a igreja da ira futura. E a ira futura nós temos certeza absoluta que é sim o período tribulacional. Claro, nós não confundimos a ira futura com o dia do Senhor. O dia do Senhor é muito mais abrangente, mas a ira futura, não há dúvida de que é uma referência ao período tribulacional. Eu tenho explicado isso em algumas videoaulas e aqui estou citando apenas de passagem, porque o assunto hoje é sobre a doutrina da esperança. Mas é justamente a esperança de que o Senhor virá para nos arrebatar
e para nos livrar da ira futura, conforme Romanos 5, 9 a 11, 1 aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 9 e 10, João 14, 1 a 3, Filipenses 3, 20 a 21, textos que mostram que Deus nos tirará deste mundo e nos levará para o céu, porque a igreja, biblicamente falando, precisa entrar no céu, porque ela vai ser galardoada e ela vai também participar das bodas do Cordeiro. Essa esperança abarca a convicção de que o Senhor trará à terra uma nova ordem também, não é? Por ocasião do milênio, bem como fará novo céu e nova terra após esse período de 1000 anos. Tudo isso está em Apocalipse, a partir do capítulo 19, versículo 11, até o capítulo 22, versículo 5, aí nós temos uma sequência. O assunto abordado aqui, em Romanos 8, 18 a 25, de modo geral, é a esperança quanto ao nosso estado eterno, o qual contempla, claro, tudo o que ocorre a partir do arrebatamento da igreja, porque ali, em 1 Tessalonicenses 4, está muito claro que nós, a partir do arrebatamento, estaremos para sempre com o Senhor. Agora, a nossa perícope, Romanos 8, 18 a 25, também aborda a expectativa que tem também a própria natureza, a própria criação, com essa nova ordem que virá por ocasião do milênio. Então, eu dividiria essa nossa perícope em duas partes. A primeira, o crente passa por sofrimento, é o título que eu vou dar para essa primeira parte, mas sua esperança é bem-aventurada. E a segunda parte, a criação espera a revelação dos filhos de Deus. Essa primeira parte, sobre o crente, eu vou aí, para ela, eu vou utilizar o versículo 18, que eu já citei, e também os versículos 23 a 25. E para a segunda parte, eu vou usar os versículos 19 a 22. Então veja, que considerando o que diz o versículo 18 e também os versículos 23 a 25, nós percebemos que a glória que em nós há de ser revelada, é o fim do processo. Lembra do que eu falei do processo? Tem começo, meio e fim? Então, é o fim do processo porque é o aspecto perfectivo da nossa santificação, ou seja, a glorificação propriamente dita, quando o pecado estará ausente de nosso corpo, o qual será revestido da imortalidade e da incorruptibilidade. No presente estado, nós que temos as primícias do Espírito, disse Paulo, sofremos ainda, gememos, aguardando esperançosos a adoção e a redenção. Ora, irmão Ciro, mas a adoção já não aconteceu? A redenção já não aconteceu? Sim, mas aqui, claro que Paulo utiliza esses termos no seu sentido perfectivo, no sentido da consumação final, ou seja, no sentido do fim do processo, a glorificação. Então, claro, é adoção e também redenção finais, a glorificação do nosso corpo. Portanto, ainda que esperemos o que não vemos, somos constantes, pois sabemos que veremos o Senhor como Ele é. Hoje, nós estamos esperando por fé e não estamos vendo exatamente, mas nós sabemos que tudo isso que está previsto na palavra de Deus há de se concretizar, como João disse, ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, nós o veremos. A segunda parte, a criação, espera a revelação dos filhos de Deus. Por quê? Quando nós formos glorificados, claro, virá ainda um período tribulacional em que, claro, a criação ainda sofrerá por causa dos juízos de Deus que serão derramados sobre a terra, por causa das guerras que também ocorrerão nesse período. Mas após esse período de 7 anos, Jesus descerá à terra com a igreja para instaurar o milênio. E quando ele instaurar o milênio, a Bíblia diz que o lobo habitará com o cordeiro, ou seja, haverá uma nova ordem, os animais nunca serão bem tratados como no milênio, né? Então, no milênio, nós vamos ver os animais, o meio ambiente de maneira geral. Hoje tem aí as pessoas que defendem o meio ambiente e tal, e existe até uma agenda que muitas vezes impõe outras coisas além do cuidado ao meio ambiente, uma agenda globalista que é até contrária à nossa fé, buscando uma ordem mundial, mas nós sabemos que essa nova ordem mundial só virá quando Cristo reinar
na terra. Então é isso que nós explicamos aí, porque quando Cristo descer à terra para instaurar o milênio, após a grande tribulação, haverá essa nova ordem mundial, porque em razão da queda, a natureza, mesmo sem ter pecado, vem sofrendo os efeitos deletérios do pecado. Entretanto, mantemos a esperança firme de que Deus restaurará a criação, libertando-a da corrupção que a escraviza. Enquanto isso não ocorre, claro, os animais e o meio ambiente, de modo geral, gemem, como disse Paulo, com dores de parto. Pois bem, o primeiro tópico aqui, para onde aponta a esperança do cristão? O autor, então, no primeiro ponto, ele apresenta praticamente uma definição da esperança cristã. A palavra esperança que vem do grego elpis, não é? Elpis, claro que no nosso caso não é uma esperança como a do mundo. Aliás, a esperança do mundo é a última que morre. A nossa nunca morre, porque a nossa esperança ela é bem-aventurada, como diz Paulo em Tito 2,13. O termo bem-aventurada esperança aí, que também pode ser traduzido por bendita esperança, mas o termo bem-aventurado ele tem assim uma força maior, eu penso. Nós também não temos problema com o termo bendito, é uma esperança bendita, mas eu prefiro bem-aventurada esperança como está no grego, porque o grego é justamente tem makarian elpida, né? Coloquei aí no roteiro, você que é membro do meu canal, isso aí, tem makarian elpida, que é uma expectativa fundamentada, sobretudo, no que não se vê, como disse Paulo, mas ela é viva, já que nada pode nos separar do amor de Deus, nem a morte. Paulo falou, eu estou certo. Aliás, na continuação do texto de Romanos 8, 18 a 25, você continuar lendo, tem muitos outros pormenores, mas quando você chega nos versículos finais, lá no 38, lá no 39, Paulo disse, eu estou certo, eu estou seguro de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade e nem nenhuma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. É uma bem-aventurada esperança e nem a morte pode nos afastar do Senhor. Porque a Bíblia diz, inclusive, que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro naquele grande dia. Então, a esperança do cristão tem essa qualidade, porque o próprio Cristo vive. Aquele que disse, eu fui morto e agora vivo, e tenho em minhas mãos as chaves da morte e do inferno, ele mesmo habita em nós. Porque lá em João 14, 23, ele diz, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Nós somos morada de Deus em espírito. E Jesus, habitando em nós, por meio do Espírito Santo, claro, Paulo diz em Colossenses 1, 27, Cristo em vós, esperança da glória. Cristo em nós garante a nossa esperança, garante a nossa expectativa quanto à nossa glorificação. O ponto 2, a esperança nas cartas do apóstolo Paulo. Aqui, você que é membro do meu canal, recebeu aí um prêmio da minha parte, né? Eu gosto de falar isso porque vocês que são membros, vocês sabem que, claro, antes de tudo, eu acredito que vocês são nossos apoiadores. Eu creio que, independentemente desses roteiros que nós oferecemos, vocês têm prazer em nos apoiar, mas eu retribuo, porque quero que vocês cresçam em conhecimento, quero que vocês avancem, e por isso eu tenho disponibilizado esse acervo. Os meus roteiros, os meus estudos, sem nenhuma economia, não estou escondendo nada de vocês, estou sempre apresentando o que eu posso fazer de melhor, segundo a graça de Deus. Então veja que esse segundo ponto aí, só esse segundo ponto, você tem um estudo aí muito abrangente sobre as cartas do apóstolo Paulo. Veja que Paulo escreveu 13 cartas e elas podem ser divididas em 3 grupos. As cartas doutrinais, as cartas que nós chamamos de prisionais, as cartas da prisão, e as cartas pastorais. As cartas doutrinais são 6, na seguinte ordem. Há alguma discussão sobre qual foi a primeira carta de Paulo? Eu penso que a primeira foi mesmo Gálatas, porque ela tem tudo a ver com
o assunto que foi tratado no concílio entre a primeira e a segunda viagem de Paulo, enquanto que Tessalonicenses já diz respeito à segunda viagem. Então eu prefiro acreditar que a primeira epístola de Paulo é Gálatas. A segunda, aí sim, primeiro aos Tessalonicenses, Paulo já estava em Corinto, né? Gálatas, Paulo escreve lá em Antioquia da Síria, onde estava a sua igreja local. Aí, primeiro aos Tessalonicenses, segundo aos Tessalonicenses, com uma diferença entre uma e outra de 6 meses, mais ou menos, Paulo escreveu em Corinto, já na sua segunda viagem missionária, quando ele ficou 1 ano e meio lá na província da Caia, mais precisamente em Corinto. Ele teve tempo para escrever. Ele escreveu essas 2 epístolas aos Tessalonicenses, na sua segunda viagem missionária. Depois de ter passado por Tessalônica, ele desce lá ao sul da Grécia e se instala lá na Caia, e de lá ele escreve. Ele escreve para os Tessalonicenses. Depois, ele já na sua terceira viagem missionária em Éfeso, ele escreve primeiro aos Coríntios. Depois, já na Macedônia, ele escreve segundo aos Coríntios e também Romanos. São 6 cartas que nós chamamos de cartas doutrinais. São as maiores, de maneira geral, com maiores detalhamentos. As cartas prisionais, Paulo escreve já quando ele está em Roma, naquela prisão domiciliar. No fim da terceira viagem missionária, Paulo ele foi preso lá em Jerusalém, ficou 2 anos preso também em Cesareia Marítima. De lá, como ele apelou a Nero, ele foi enviado para a Itália, mais precisamente para Roma, onde ele ficou 2 anos preso, mas em prisão domiciliar, e lá ele pôde escrever tanto aos Filipenses, como também aos Colossenses, bem como escreveu uma carta a Filemon e escreveu Efésios, né? 4 epístolas da prisão. E as últimas, Paulo escreve já depois dessa prisão domiciliar, quando ele teve liberdade, pôde fazer outras viagens. Ele deixou Tito lá na ilha de Creta, deixou Timóteo antes lá em Éfeso como pastor, e ele escreveu então da Macedônia, 1 Timóteo e Tito. E depois a última carta, 2 Timóteo, ele já estava preso, não mais numa prisão domiciliar, mas numa prisão que era uma masmorra, que é a chamada prisão Mamertina, que quem vai a Roma pode visitar, inclusive essa cadeia, a prisão Mamertina. Então, diante dessa introdução, você tem aí, não dá tempo de eu pormenorizar tudo isso que eu falei, tudo que eu anunciei, né? Mas você vê a esperança nas epístolas doutrinais. Em Gálatas, eu coloquei aí os versículos-chave de Gálatas, Paulo falando, né, que nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça, Gálatas 5 e 6. Em Tessalonicenses, ele fala bastante sobre a esperança ligada ao arrebatamento da igreja, e é muito conhecido, né? São muito conhecidos os textos, como 1 aos Tessalonicenses 4, 13, em que Paulo fala da esperança, e 1 aos Tessalonicenses 5, 8 e 9, que o autor também menciona ao longo dessa lição. Segundo aos Tessalonicenses, também Paulo fala da nossa esperança. 1 aos Coríntios, tem aqui algumas menções importantes. A de 1 aos Coríntios 15, eu creio que é a mais importante, porque fala da esperança atrelada à ressurreição. E também Paulo diz, se esperarmos em Cristo somente nessa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Segundo aos Coríntios, também é importantíssimo, você tem lá no capítulo 1, versículo 7, Paulo dizendo, sabendo que, como sois participantes das aflições, assim sereis também na consolação. E ele, então, fala da esperança. No capítulo 3, versículo 12, tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia, e por aí vai. No capítulo 10, versículo 15, Romanos, aí Paulo fala muito sobre a esperança. Tem o capítulo 5, né? Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, pelo qual temos entrado nesta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança, veja, na esperança da glória de Deus. Mas ele continua, e não somente isto, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência,
E a experiência, note, de novo, a esperança. E a esperança não traz confusão, por quê? Porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então tem no capítulo 8 também, que é o objeto do nosso estudo, né, a partir do versículo 21, capítulo 12, versículo 12, e no capítulo 15, versículo 4, Paulo diz também que tudo quanto dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Para quê? Pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Maravilha. Nas epístolas prisionais, após sua prisão em Jerusalém, Paulo, como eu falei, ele foi conduzido para Cesareia e posteriormente para Roma, e lá ele escreve 4 epístolas. Na Epístola aos Filipenses, tem aqui um ponto importante que eu chamo a atenção de vocês, especialmente vocês terem o roteiro, claro, vocês vão poder estudar isso e também, no caso de vocês são professores, poderão expor diante da classe. É importante aqui, Paulo fala que o que importa, né? Ele diz que o evangelho deve ser pregado de toda maneira, com fingimento. Veja, alguém às vezes usa isso aqui para querer justificar determinadas práticas. Por exemplo, a pessoa que resolve evangelizar em meio ao carnaval, pulando o carnaval junto com os foliões e diz que isso aí é válido, porque o que importa, contanto que o evangelho seja pregado, e eu explico aí que não tem nada que ver uma coisa com a outra. Paulo, na verdade, estava se referindo aos seus opositores judeus que o acusavam perante os tribunais de Roma. Então, Paulo afirma que o evangelho deve ser pregado, inclusive por discórdia, insinceramente ou por pretexto. Em que sentido? Mesmo querendo seu mal, seus inimigos eram obrigados a dizer que ele estava pregando sobre... eles eram obrigados a dizer que ele estava pregando. E aí eles apresentavam o conteúdo da pregação de Paulo, que era justamente a morte de Jesus, a sua ressurreição. Aí Paulo, diante disso, ele perguntou, o que importa? E respondeu, contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, veja que a esperança vai aparecer aí. Por isso que eu estou citando. Ou com fingimento ou em verdade, nisto me regozijo e me regozijarei ainda, porque sei que disto me resultará salvação, pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo, segundo minha intensa expectação, presta atenção, e esperança de que em nada serei confundido. Antes, com toda confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Olha como a esperança de Paulo também estava relacionada com esta vida, ele esperava na graça do Senhor, mas ele também sabia que passar para a eternidade era também algo benéfico. Para mim, o morrer é Cristo, o viver é ganho, o morrer é ganho. Ele sabia que Deus tinha o melhor para ele, inclusive na eternidade. Já em Colossenses, Paulo também faz menção da esperança, diz que devemos permanecer fundamentados e firmes na fé, não nos movendo da esperança do Evangelho e outras menções. Filemão não tem uma menção direta à esperança, também é uma carta muito curta e dirigida a uma única pessoa, mas Paulo usa termos que sempre estão relacionados com a esperança, como por exemplo, ele diz, temos grande gozo e consolação do teu amor, falando lá para Filemão, porque por ti, ó irmão, as entranhas dos santos foram recriadas. Então, quando ele fala aqui do amor, ele fala da esperança, tudo isso ele cita ao falar, quando ele fala do amor, e da consolação, quando ele fala do gozo, né? Temos grande gozo e consolação do teu amor. Quando ele fala disso, ele está usando termos que ele sempre associa à esperança, como você vê em 2 Coríntios 1, versículo 7, 2 Tessalonicenses 2 e 16, Romanos 15, que eu já citei, especialmente o versículo 13, e também 1 Tessalonicenses 2, 19 e 20. Em Efésios, Paulo diz que os crentes de Éfeso também foram iluminados para saber qual seja a esperança da sua vocação, entre outras menções. E nas cartas pastorais, você tem em 1 Timóteo, Paulo já inicia falando da esperança nossa, e mais adiante no capítulo 4, versículo 10, e no capítulo 6, versículo 17, ele diz que o Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis, que abundantemente nos dá todas as coisas para dela gozarmos, e ele fala então da esperança, e não
É a esperança no Deus vivo e não na incerteza das riquezas, como diz o capítulo 6, versículo 17. Tudo isso está aí no meu roteiro. Você que é membro tem aí os pormenores. Não há tempo de eu pormenorizar, senão vamos ter aqui uma videoaula de 2 horas, né? Claro que eu poderia fazer isso, ficaria mais cansativo para quem vai assistir, mas é melhor ser mais objetivo e atingir mais pessoas. Tito também, Paulo aborda, né, em Tito, sobre a esperança, a bem-aventurada esperança, né, que é o termo-chave aqui da nossa lição. E 2 Timóteo, você não vai encontrar lá o termo esperança propriamente, mas tem lá talvez a maior expressão, a melhor expressão de esperança do apóstolo Paulo com respeito ao futuro glorioso, seu e da igreja. Quando ele disse, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, desde agora me está reservada a coroa da justiça, a qual o Senhor, justo juiz, me dará, e não somente a mim, mas a todos aqueles que amam a sua vinda. Maravilha! Então aí está o estudo sobre a esperança em todas as epístolas de Paulo, praticamente, nas 13, que eu dividi aí em 3 grupos, as doutrinais, as prisionais e as pastorais. O terceiro ponto, Deus, o autor da nossa salvação. Aqui o assunto é um reforço do que já tratamos, mostrando que a fonte da nossa salvação e da nossa esperança, especialmente, é justamente o nosso Deus, o Deus da palavra e a palavra de Deus. Aí tem vários versículos, especialmente em Hebreus, e é um assunto, um ponto conclusivo, né, desse primeiro tópico importantíssimo, que é o tópico aí que define a esperança, a nossa bem-aventurada esperança, que é uma esperança viva. Então, a esperança nas cartas de Paulo, porque Paulo é o autor neotestamentário que mais aborda a esperança. Então, você tem esse terceiro ponto, que é uma conclusão para essa pergunta: para onde aponta a esperança do cristão? Aponta, claro, para as bênçãos presentes, mas, sobretudo, para o nosso glorioso futuro, porque a nossa salvação, disse Paulo, está mais próxima do que quando aceitamos a fé. Ele falava aí da glorificação. O segundo tópico, a perspectiva escatológica da esperança cristã. Aí, então, nós temos, aqui eu também vou dar alguns presentes para os meus membros do canal, né? Aqueles que são membros do nosso canal. Claro que o vídeo é para todos, mas aqueles que são membros têm o roteiro, e no roteiro você vai encontrar aí no ponto 2 uma surpresa. Mas antes do primeiro ponto, veja, a Bíblia focaliza o futuro. Aliás, é logo no primeiro ponto que aí tem uma surpresa para vocês, porque eu coloco aí para vocês uma exposição sucinta das 7 dispensações da Bíblia. Então a Bíblia focaliza o futuro. E eu coloquei que quando estudamos sobre a santificação, quando estudamos na semana passada, ou antes na semana passada foi a lição sobre o inferno, né? Na outra, anterior, quando nós estudamos, nós aprendemos, nós vimos que ela tem o seu aspecto perfectivo, que tem a ver com o futuro glorioso da igreja. A santificação, como eu já citei, é um processo, tem começo, meio e fim, e o novo nascimento é o começo dessa jornada processual, né, por assim dizer. Claro que o adjetivo processual é usado mais no direito, né, mas eu quis dizer algo que se refere ao processo, a essa jornada. Então a glorificação encerra esse processo. A mensagem de esperança da Bíblia nos ensina que o crente vence no presente, aspirando pelas bênçãos futuras. Então, eu coloquei aí uma abordagem sobre as dispensações, justamente porque em todas elas você vai perceber que o cristão sempre é instado a olhar para frente. Todo fim enseja um recomeço. Então veja, no caso da dispensação da inocência, o que é uma dispensação? É quando Deus trata com o ser humano, trata com o justo de maneira especial, estabelece ali um contrato, e quando esse contrato é quebrado, Deus julga, mas não é o fim. Quando Deus julga e quando Deus pune os infratores, Deus lhes apresenta um recomeço, uma nova oportunidade, porque Deus é misericordioso.
Você vê isso na dispensação da inocência que eu coloquei aí, quando Adão e Eva fracassaram, Deus poderia ali, ele é soberano, ele poderia ter posto fim ao projeto ser humano, vamos dizer assim. Mas Deus, que nunca é apanhado de modo desprevenido, ele já tinha um plano pré-estabelecido, porque Jesus é o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Então, ali, claro, Deus expulsou Adão e Eva do Jardim do Éden, mas ele inaugurou uma nova dispensação, a dispensação da consciência. Houve também, claro, falha por parte do ser humano, os filhos de Deus se misturaram às filhas dos homens, ou seja, aqueles rapazes que eram de uma linhagem piedosa, da descendência de Sete, se misturaram à descendência de Caim, que era uma descendência do maligno, a Bíblia é clara, porque Caim era do maligno, foi da linhagem de Caim que surgiu, por exemplo, um homem chamado Meujael, e ali começou-se a descrer, não havia mais crença em Deus, o ateísmo propriamente dito começou ali, as pessoas não querendo mais crer em Deus, até o próprio nome Meujael tem a ver com isso. Então, houve essa mistura, infelizmente, e a terra se encheu de violência e Deus teve que pôr fim àquela dispensação, a dispensação da consciência, inaugurando uma nova, a chamada dispensação do governo civil, com Noé. Deus fez uma aliança com Noé, e aí nós entraríamos, se houvesse tempo, no estudo das alianças. No meu canal eu tenho aqui, claro, vídeos sobre isso. Se você entrar lá na playlist Dispensacionalismo, você vai ver que eu explico as alianças, porque aqui nós estudamos, modéstia à parte, escatologia com profundidade. Tem muita gente, irmão, zombando dos pré-tribulacionistas. Aliás, deixa eu fazer um desabafo aqui. O pré-tribulacionismo tem sido muito mal representado, infelizmente. Em alguns lugares aí, a gente percebe que alguns pré-tribulacionistas não têm estudado a fundo. Então, modéstia à parte, eu convido você, que é pré-tribulacionista como eu, tomar tempo com o assunto e se aprofundar. Aqui você tem mais de 600 vídeos, e boa parte deles é de vídeos escatológicos. Boa parte é escatológica, não é? Então você tem playlist aqui sobre o dispensacionalismo, você tem uma playlist sobre o pré-tribulacionismo para entender, mas também, como eu estudo todas as outras posições, você tem playlist sobre o pós-tribulacionismo para entender as 4 escolas do pós-tribulacionismo, que não era a posição dos pais da igreja, como alguns têm dito aí de maneira inócua, usando argumentos inócuos, querendo forçar um argumento. Não. O pós-tribulacionismo nunca foi a posição oficial da igreja, dos pais da igreja. Esse assunto é aberto. Essa questão tribulacionista sempre foi discutida. Alguém tenta impor aí algo que tem mais tempo de história, como se isso fosse definitivo também para se defender uma doutrina bíblica, né? Mas não vamos aqui abrir aqui um grande parênteses, deixa eu fechar já, mas eu deixo aqui a dica para você. Tem várias playlists aqui no meu canal. Então, na dispensação do governo civil também, claro, não houve obediência a Deus. Os homens quiseram construir um nome para si, uma torre, uma cidade e uma torre, lá em Babel. Deus confundiu a língua deles, e aí inclusive está o elo perdido, né? Quem estuda sobre a origem das línguas, dos idiomas. Eu, quando estudei, por exemplo, sobre linguística, na matéria de linguística, ali eu me lembro que a professora falou de um elo perdido. Não se sabia qual era a primeira dentre todas as línguas. E nós que conhecemos a Bíblia sabemos que houve uma primeira língua e Deus confundiu a língua e ali surgiram ali as várias línguas que hoje nós conhecemos aí, e elas foram também se modificando, e o latim deu origem a outras, né, as chamadas línguas neolatinas, e nós falamos o português, que é uma delas. Entre outras, você tem o italiano, o francês, o espanhol, e assim por diante. Bom, na dispensação patriarcal também, Deus chamou Abraão, chamou Isaac, chamou Jacó, os patriarcas, os filhos de Jacó, para com eles estabelecer um propósito. Mas como que termina o livro de Gênesis, que trata da dispensação patriarcal a partir do capítulo 12 até o 50, quando Deus chama Abraão, né, sai-te da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai para o lugar que eu te mostrarei,
e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus ali faz uma aliança com Abraão, que é uma aliança, aliás, que é incondicional, é uma aliança perpétua, e Deus vai cumprir tudo que está prometido ali, porque ainda não foi cumprido. Inclusive quanto à terra, Israel vai ocupar toda a terra de Canaã, do Egito até o Iraque atuais, no milênio. Isso Deus vai cumprir, eu tenho vídeos aqui explicando isso também. Mas, ao fim dessa dispensação, você lê lá em Gênesis 50, versículo 26, e morreu José, da idade de 110 anos, e o embalsamaram, e o puseram num caixão no Egito. Veja, que ironia. O livro que começa com uma frase cheia de vida, no princípio que eu dei os céus e a terra, termina com morte, embalsamamento, caixão. Parecia o fim. Mas aí vem a dispensação da lei, e também a dispensação da lei não foi suficiente, veio a dispensação da graça, e agora com Cristo, né? Porque a lei foi dada a Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo, e agora, para não me alongar, não é? Nós estamos aguardando a dispensação futura. Glória a Deus, quando Cristo vier arrebatar a sua igreja. O que eu quero destacar aí com esse estudo dispensacional é que sempre o cristão ele tem que trabalhar, sempre o crente, né? Em todas as dispensações, ele trabalha no presente olhando para o futuro. Ele trabalha no presente aspirando o que vem no futuro. E hoje também, da mesma forma, nós estamos na dispensação da graça, mas nós temos uma bem-aventurada esperança de que Cristo virá buscar a sua igreja. O ponto 2, tem vários versículos que eu não estou lendo para ganhar tempo, mas aqui, com respeito à dispensação da graça, nós então fazemos uma abordagem também no final sobre a dispensação futura. O Senhor Jesus citou para que tenhamos esperança quanto ao futuro glorioso da igreja na chamada dispensação futura, que, claro, vai abranger o próprio, na verdade, a partir do milênio, né? Eu penso que alguns dispensacionalistas, claro, discordam de mim quanto a isso, mas eu prefiro colocar o período tribulacional como uma parte da dispensação da graça. A era da igreja termina com o arrebatamento, mas não a dispensação da graça. A porta da graça não fecha com o arrebatamento, porque Deus vai continuar salvando durante o período tribulacional. Aí sim o milênio, ali quando Jesus instaurar o milênio, começa a chamada dispensação futura, que nesse caso, claro, abarca todo o período milenial, um pouco tempo depois, e quando Deus fizer novos céus, nova terra, aí não faz mais sentido chamar de dispensação, porque a dispensação prevê, claro, um começo, um meio e um fim. É um processo também a dispensação. Agora, a eternidade já não é mais um processo, porque nós estaremos para sempre com o Senhor. Não tem começo, meio e fim, né? Tem um começo, mas que começa e perdurará por toda a eternidade. O ponto 2 da nossa lição. A esperança no porvir traz consolo à igreja. Esse ponto faz menção também, continua falando da escatologia, que é a doutrina das últimas coisas. Eu coloquei no meu roteiro uma definição, escatologia que vem do grego eschatos. Nós falamos escatos, né? Mas no grego a pronúncia correta seria esta, eschatos, que significa último, aquilo que vem por último. Quando, por exemplo, em Atos 1:8, Jesus disse, recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Veja, o termo confins aí é eschatos. Quando Jesus falou, eu sou o primeiro e o último, no grego é roprotos, kai, eschatos, ou seja, eu sou o primeiro, protos, nos faz lembrar de algumas palavras, né? Por exemplo, protótipo, é aquilo que vem primeiro. Roprotos, kai, eschatos. Jesus é o primeiro e ele é o último. Então, quando você estuda sobre escatologia, eschatos está presente aí, junto com o logia, ou logos, né, que no grego tem a ver, nesse caso mais precisamente, com estudo, com uma coleta de informações. Paulo usa esse termo em 1 Coríntios 16. O termo logia está na Bíblia. Quando Paulo fala da coleta, ali a oferta que seria coletada, ele usa o termo logia no sentido de recolher fundos. No nosso caso, quando falamos de um estudo teológico, nós estamos falando de você juntar tudo no mesmo bojo, vamos dizer assim, o que a Bíblia nos apresenta sobre um determinado estudo, cristologia, teologia ou teontologia.
escatologia, angelologia, assim por diante. Mas aí eu coloquei, quem tem o roteiro, olha, evite extremos. Os extremos da escatofobia e da escatomania. Escatofobia é a pessoa ter medo. Não vou estudar escatologia porque eu tenho medo de Apocalipse. Ora, Apocalipse é a revelação de Deus para nós. Revelação do Senhor Jesus. Não precisa ter medo de Apocalipse. Aliás, se você tem medo de estudar Apocalipse, acesse a minha playlist, Apocalipse, perícope por perícope. E toda terça-feira, claro, nem todas, porque às vezes eu estou viajando para fora do país, não tem como fazer, mas quando eu posso, quase toda semana, eu tenho podido, por graça de Deus. Nessa próxima, inclusive, teremos, né, se Deus quiser, Apocalipse, perícope por perícope. Eu te garanto que você vai perder o medo de Apocalipse. Então, cuidado com a escatofobia, o medo da escatologia, e a escatomania, aí já é o contrário. A pessoa gosta tanto de escatologia que começa a querer procurar aí resposta, tudo que acontece aí no mundo, a pessoa acha que está ligado a alguma profecia bíblica. Não. Mas devemos estudar escatologia. Escatologia é importante. Há outros também que hoje estão adotando uma conduta minimalista. Ah, não, seus vêm antes, vêm depois, não importa, o importante é que ele venha. Não embarque nessa canoa furada. Não tem que adotar essa conduta minimalista, porque mais de um quarto da Bíblia é profecia. Então, se isso faz parte da Bíblia, é importante, cabe a nós estudarmos. E não tem como a Bíblia, ao mesmo tempo, ela defender o pré e o pós-tribulacionismo. Um dos dois tem que estar errado. Aliás, não tem como a Bíblia, ao mesmo tempo, defender o pré-tribulacionismo, o pós-tribulacionismo, o meso-tribulacionismo, o arrebatamento pré-ira, o arrebatamento parcial, o amilenismo, pré-milenismo, pós-milenismo, pré-milenismo histórico, pré-milenismo dispensacionalista, aliancismo, neoaliancismo, dispensacionalismo clássico, dispensacionalismo revisado, dispensacionalismo progressivo, dispensacionalismo assembleiano. Existe. É a nossa posição, mais propriamente. Mas uma dessas posições tem que ser a mais coerente, porque não tem como, ao mesmo tempo, Deus defender todas essas na sua palavra. Então, modéstia à parte, eu tenho aqui falado, e você não é obrigado a concordar comigo, mas eu convido você a se aprofundar. Eu tenho dito que a nossa posição, o dispensacionalismo assembleiano, né, que é, na verdade, poderíamos chamar de pós-milenarismo dispensacionalista, só que o nosso dispensacionalismo, claro, é o normativo no que tange a hermenêutica, mas no que tange a parte doutrinária, nós temos algumas diferenças pequenas, é verdade, dos nossos irmãos batistas, John Alvor, Dwight Pentecost e outros, Charles Ryer. O nosso dispensacionalismo tem algumas construções teológicas, vamos dizer assim, um pouco diferentes. E eu tenho explicado tudo isso. Se você tem curiosidade, é só você acessar a nossa playlist Dispensacionalismo. O terceiro ponto, por que a doutrina da esperança? Por que uma doutrina da esperança? Nós somos a igreja do arrebatamento, né? Somos. A igreja de hoje é a igreja do arrebatamento. Como assim, irmão Ciro? E se Jesus não voltar? Veja, a igreja do arrebatamento é a igreja formada por todos os salvos de todas as épocas. A igreja do primeiro século era a igreja do arrebatamento, e não é? A igreja do segundo século, do terceiro, do quarto, do quinto, do sexto, do décimo, do vigésimo, do século 21, é a igreja do arrebatamento. Porque os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então todos nós, todos aqueles que morrerem em Cristo, também os que estiverem vivos, como disse Paulo, vão se juntar e formar um único grupo. Este grupo é a igreja do arrebatamento. Então, a esperança está ligada também àqueles que já partiram. O terceiro e último tópico, a esperança cristã como âncora da alma. Diante de tudo que falamos, o autor aqui recorre, então, ao texto de Hebreus, né? Porque Hebreus também fala bastante sobre a esperança, e ele mostra que a nossa esperança é uma âncora. Veja, no capítulo 3, versículo 6, o autor de Hebreus, que é um autor desconhecido, nos motiva a conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. No capítulo 6, versículo 11, ele repisa isso, dizendo que desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim, para a completa certeza da esperança. E aí, no mesmo capítulo, nos versículos 18 e 19, é que ele menciona a esperança como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até ao interior do véu. Veja que profundidade aqui
essa palavra do autor de Hebreus. Ainda no capítulo 7, 19, ele explica que a esperança da igreja na presente dispensação trouxe-nos uma melhor esperança pela qual chegamos a Deus. E ele então conclui no capítulo 10, versículo 23, dizendo que nós devemos reter firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Portanto, que nós mantenhamos essa nossa âncora, por meio da qual não nos movemos. Como Paulo falou aos Tessalonicenses, não vos movais facilmente do vosso entendimento, quer por epístola, quer por palavra, quer por espírito, porque tinha falsos mestres perturbando o povo, e eles já estavam achando que estavam no meio do dia do Senhor, no meio da tribulação. E Paulo falou, não, nada disso. O dia do Senhor, ele não virá antes de que venha a apostasia e venha o homem do pecado. Vai vir uma grande apostasia, uma grande deserção em massa, uma grande rebelião contra Deus, uma apostasia culminante no tempo do fim. E a igreja, claro, ela vai ser arrebatada antes de tudo isso, porque é o que nos promete a palavra do Senhor. O ponto 2, por que a esperança do crente é melhor? O autor de Hebreus é o que explica isso, né? Que nós temos uma melhor esperança. Claro, ele fala em relação à dispensação anterior, mas também o autor aqui aproveita para falar da melhor esperança com respeito à esperança dos ímpios, que é uma falsa esperança. A nossa esperança nunca morre. A dos ímpios é aquela que eles dizem, é a última que morre. Para nós, a esperança nunca morre. Nós sabemos que a esperança dos ímpios é uma falsa esperança, porque eles estão em lugares escorregadios, eles estão ainda mortos em ofensas e pecados, eu coloquei aí, somente Cristo e a Bíblia nos apresenta uma viva esperança. São falsas, eu coloquei no roteiro, as esperanças não baseadas no teísmo, a nossa cosmovisão. Ou seja, as esperanças de outras cosmovisões são falsas, como a esperança do ateísmo, que está firmada numa falsa ciência, a do politeísmo, que é uma crença em falsos deuses, a do dualismo, que está baseada na ideia da luta entre o bem e o mal, e limita Deus, considerando Deus finito. Também é falsa a esperança do panteísmo, que é o culto à natureza, Deus é tudo, tudo é Deus, que abarca o próprio hinduísmo, que o autor cita aí na lição. E aí eu cito também o agnosticismo, que é relativista, o deísmo, que é o culto à razão, e assim por diante. E, finalmente, o terceiro e último ponto, a conclusão, mantenha firme a esperança. A segunda vinda, que tem o arrebatamento como seu evento inaugural, desencadeador, que é iminente. O autor cita aí, inclusive, a parábola das 10 virgens. Eu nem vou me alongar sobre essa parábola, porque eu tenho um vídeo aqui no meu canal. Aliás, é um dos vídeos mais assistidos no meu canal, é esse. Eu convido você a assistir uma exposição que eu faço. Muita gente tem interpretado de maneira errônea a parábola das 10 virgens. Mas essa parábola, ela fala justamente de iminência e de vigilância. O nosso Senhor pode chegar a qualquer momento e nós temos que estar prontos para o encontro do Senhor nas nuvens. Porque o mesmo Senhor, diz a Bíblia, descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos juntamente com eles arrebatados, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Paulo também diz que a nossa cidade está no céu, a igreja precisa entrar no céu, diferentemente do que dizem boa parte dos irmãos pós-tribulacionistas que defende a ideia absurda de que a igreja não vai entrar no céu. É o arrebatamento ioiô, é o arrebatamento elevador, a igreja sobe e já desce. Veja, não tem sentido, porque a igreja tem que entrar no céu, a igreja será galardoada, e a igreja precisa participar das bodas do Cordeiro. João viu a igreja no céu. Então, meu irmão, não embarque nessa canoa furada. Você que é assembleiano, que se preza, subscreva a sua declaração de fé. E ela é muito clara. A igreja precisa entrar no céu. Amém? Então, mais uma lição preciosíssima chegando ao fim. E o autor conclui aqui, ó, com as seguintes palavras. Preste atenção aí, ó. Lutas de sabores, provações, morte, dentre outras coisas, o salvo em Cristo poderá enfrentar, como eu já falei, né, ao longo dessa aula. Tudo isso firmado na esperança verdadeira que é Cristo Jesus, nosso Senhor. Assim seguiremos a nossa jornada sem temor e sem perder a fé.
A história testemunhou que o cristianismo cresceu e prosperou porque os cristãos entenderam que essa vida é provisória, sendo apenas uma parte de um todo muito maior, a eternidade com Cristo. Portanto, como diz o autor de Hebreus, que nós mantenhamos firme a confissão da nossa esperança, pois aquele que prometeu é fiel. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Se você chegou até aqui, eu creio que você gostou desse vídeo. Então curta ou compartilhe. Convido você a inscrever-se se ainda não é inscrito. E um desafio para você. Se você já é inscrito, seja membro. Eu garanto que você vai gostar de ter os nossos estudos. Além de ter o selinho de membro, né? Que não deixa de ser também algo que nos deixa felizes em saber que estamos apoiando um canal de alguém, modéstia à parte, compromissado com a palavra de Deus e com o Deus da palavra. Que Deus abençoe a sua vida. A paz do Senhor.